organização de ideias para o Breu Povoado foi simples, na verdade. O meu intuito era publicar contos que já tinham sido publicados, meus que já tinham sido publicados em antologias diversas, né, de maneiras separadas, quer dizer, antologias com outros autores das quais eu fazia parte, eu fiz parte, e contos inéditos, contos que eu havia escrito, não tinha publicado ainda, e gostaria de reunir, tendo essa linha mestra do horror, das diferentes facetas e expressões do horror, que tanto me interessam, diferentes estratégias para se obter o arrepio, a desestabilização do leitor, que tanto me interessam, né? Então eu acho que foi mais ou menos esse o pensamento em torno da coletânea. E tem uma particularidade que eu gosto de mencionar, que o primeiro conto ele funciona como uma espécie de cancela. É um conto ali mais gráfico, mais pesado, por assim dizer, que toca em temas eventualmente polêmicos, que funciona como, enfim, ali o leitor, a leitora decide se segue a leitura ou se abandona ali mesmo, depois dessa história. Então ele está ali estrategicamente para fazer esse filtro, né? Essa seleção, se o leitor, a leitora gostam, seguem adiante, porque aí há histórias, acredito eu, mais ou menos um teor parecido, às vezes mais leves, às vezes mais pesadas, outras menos, né? Mas ele é já um cartão de visita ali, para apresentar, né, a que vem a coletânea. Bom, hoje eu vejo a literatura de horror aqui no Brasil, produzida aqui no país, com o maior entusiasmo possível. Eu acho que é um período sem precedentes, o que a gente vive, que já vem se desenvolvendo aí há um bom tempo, né? Acho que pelo menos aí na virada do século XX para o século XXI, nós temos alguma mágica no ar, né? Algo que acontece, na verdade, isso tem justificativa, acho que tem fatores que explicam isso, mas nunca um interesse de leitores e leitoras, de editores, editoras e mesmo de novos autores, né, para escrever, e autoras, escrever horror, e ler horror, produzir horror, nunca esse interesse foi tão latente, tão intenso. Então é um momento muito favorável para se ler, para se criar horror aqui no Brasil. Acredito que muito vibrante. Não dá para a gente encontrar um denominador comum nesse momento, não dá para dizer o horror brasileiro é exatamente isso, ele tem essa característica, porque o país é interminável, o país é muito, muito diverso e a nossa produção também. Mas hoje eu acredito que nós estejamos aí num período da história, da nossa historiografia literária muito especial e eu acredito que ele vai perdurar, ele vai se seguir por um tempo. E eu acredito que coisas maiores ainda estão por vir. Por que contos e por que horror? Eu peço a licença para inverter a resposta, vou responder primeiro por que horror, depois por que os contos. Por que horror? Porque eu acho que... Porque eu tenho certeza de que nada me fascina mais do que o arrepio de uma história de horror, o arrepio associado ao medo seguro, aquele medo que a gente tem de algo que a gente sabe que não é um perigo real, mas que por algum momento a gente se convence de que é um perigo real. A história nos convence de que aquilo pode acontecer a nós. Aquilo que está sendo narrado ali pode saltar das páginas ou às vezes das telas e nos ameaçar. Isso é absolutamente fascinante para mim, sempre foi. Desde sempre, desde muito pequeno, é a forma de arte que mais me interessa e também porque eu acho que o horror tem um caráter terapêutico, tanto para quem cria, quanto para quem lê, para quem consome, para usar um termo mercadológico, porque acho que o horror, à medida em que nós escrevemos e que nós entramos em contato com questões muito profundas, nossas traumas e, enfim, pavores, nós domesticamos, nós tranquilizamos, nós diminuímos a dimensão daquilo colocando no papel. Então nós nos familiarizamos mais com aquilo deixa de ser tão assustador.
E a mesma coisa, quando algum leitor, nós lemos uma história de horror e ela mexe com a gente, nós nos perguntamos por quê, eu costumo perguntar por que aquilo mexeu tanto comigo, eu vou atrás das respostas e aí eu descubro coisas sobre mim, eu descubro, enfim, temores que eu tenho que às vezes eu não sabia que eu tinha. Então tem esse caráter terapêutico e por fim, eu acho que, contextualmente falando, eu acho que o horror é talvez é a melhor forma literária, gênero literário para se endereçar, para se dirigir aos tempos que nós vivemos, né? Por meio de metáforas e alegorias e tudo mais, enfim, todos os instrumentos do horror, nós podemos dizer do assombro que é estarmos vivos nesse momento, claro, muito assustador, todos são, mas nesse particularmente muito assustador, e eu acho que o horror dá conta disso de uma forma mais interessante do que qualquer outra expressão literária. E por fim, porque os contos, porque o conto de horror, como o Edgar Allan Poe nos ensinou, não falando especificamente dos contos, mas o formato breve, eu acredito que seja o melhor formato para a gente dar esse golpe do assombro, do arrepio, o golpe cortazariano.